Olá, excelentes, tudo bem? Comprar uma casa ou alugar? Eis a questão. Este é um dilema que muitas pessoas enfrentam. Talvez você esteja passando por isso neste exato momento. E aí, prof, será que eu financio uma casa? Será que eu alugo e invisto a diferença? Será que esse negócio vai dar certo? Nesta aula eu vou te mostrar um site para você fazer aqui os cálculos, vou te mostrar quanto que vai dar de diferença e a minha sincera opinião sobre este tema polêmico e vou te contar o que eu fiz com a minha casa e aí você vai poder descobrir, vai entender qual que é a minha opinião sincera sobre este assunto. E quem está de volta é ele, o Huguinho. E aí, Huguinho, tudo bem? Tudo bem! Legal! Você tá firme e forte, hein? Firme e forte! Ah, o que o pessoal tem que pegar agora para acompanhar esta aula? Você não sabe, né? Por isso, faltou de aula. Papel e caneta para você acompanhar comigo. Então, aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, Huguinho, o que eles têm que fazer? Se inscrever no canal! Ah, tá. Olha o que você precisa fazer. Taca o dedinho aí nesse botãozinho que tá aparecendo. Se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Bora lá, Huguinho, vamos construir a nossa casa, a sua casa, hein, Huguinho? Vamos lá. E aí, hein? Será que vale a pena comprar uma casa ou financiar? Eis a questão. Este é um dilema e que, no final, você e eu, juntamente com a sua família, nós vamos decidir qual é a melhor solução. E acredite, não existe uma única regra para isso. Para a gente entender sobre este dilema, sobre será que eu compro uma casa? Será que vale a pena financiar? O primeiro ponto é entender uma questão sentimental. Nós não estamos falando aqui apenas isoladamente de uma questão matemática, planilhas de Excel, financiamento, investimento. Primeiro, esquece tudo isso. O que você tem que pensar em relação à compra, tá, da sua casa? Isso tem a ver com a sua família. Então você vai conversar com a sua esposa, vai conversar com o marido, vai conversar com os filhos, vai entender porque aqui terá um viés, um desvio, uma força muito grande dentro das finanças comportamentais, dentro da sua escolha, aquela parte emocional que o seu cérebro toma a decisão na maioria das vezes, tá? E que vai pesar exatamente o coração. E eu vou trazer aqui alguns exemplos. Pode ser que na sua infância, seus pais, avós, tios, tenham passado por algum tipo de dificuldade, ficaram ali mudando de casa, de aluguéis, tá? Foram ali, né, expulsos, não tinham onde morar, tiveram que morar de favor. E talvez durante a sua infância, pré-adolescência, você escutou muitas vezes dos seus pais e familiares mais próximos, olha, você tem que ter a sua casa, você tem que ter um emprego, passar num concurso público, tá? Tudo isso é válido, não existe certo ou errado, tá? O que você precisa entender é que muitas das coisas, elas mudam ao longo do tempo. Então, você precisa analisar quais destas mudanças fazem sentido para você. Por quê? Lá atrás não existiam os universos que a gente tem hoje, as possibilidades de investimentos, e eram todas as ideias que os nossos pais, avós, tinham a respeito de ter uma casa e eles não estavam errados. O legal de saber isso é que eles não estavam errados. Quando você tem uma casa, tá, para morar, traz uma sensação muito grande, se você é pai e mãe, de segurança. Tá? E quem fala para você assim, não, eu vou só morar de aluguel? Nós temos que ponderar outras coisas aqui, tá? Que pode ser que vale a pena sim você só morar de aluguel, mas não sei se será aqui a sua situação, legal? Então você vai levar em consideração a família. Então, o quanto pesa para você saber que você tem um lar, tem uma casa e que está totalmente paga, ou até mesmo que aquele velho diálogo, né? Ah, eu não tenho minha casa, mas quando eu terminar de pagar, ela vai ser minha. Tá? Então isso traz um outro viés, porque geralmente a frase é a seguinte, olha, o dinheiro do aluguel não volta mais. E você, quando diz esta frase,
também está certo. O dinheiro do aluguel não vai voltar mais. Tá? Então não volta, pagou o aluguel, passou um mês e o mês passa muito rápido, né? Para quem vai pagar o aluguel, respirou, piscou, chegou o dia de pagar aluguel e você vem, nó, lá vai mais um salário mínimo, lá vai mais um valor de aluguel, aquele dinheiro não volta para você. Mas esta não deve ser a única matemática que você deve analisar, tá? Então aqui a primeira coisa é a emoção. O quão você vai dormir bem com a sua família, olhando para o teto e falando assim, olha, isso aqui está tudo ok, é meu, ou está financiado e eu estou pagando em suaves prestações. Bom, nem sempre são suaves prestações, tá? Mas vamos entendendo e vamos continuar a nossa aula, tá? Então é o seguinte, aqui nós vamos fazer agora uma breve comparação, tá? Que eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando para você, tá? Desse versus, né? Comprar casa ou alugar uma casa, um apartamento, quiçá, para você poder tomar as decisões. Eu acredito que você ainda vai ter uma lista muito grande ali de comparações para tomar essa decisão. Pelo menos foi assim quando lá atrás, em 2006 para 2007, eu comprei financiada a minha casa. É isso mesmo. Então, a minha casa, que eu moro agora, onde eu estou gravando este vídeo para você, ela foi financiada lá atrás, naquela época eu financiei em 20 anos, me planejei para pagar em 7, consegui pagar em 6 anos. Então, em 6 anos eu quitei um empréstimo financiamento que era de 20 anos naquela época. Então, para você entender que hoje eu tenho a minha casa própria, tá? Vou até trazer umas fotos dela aqui para você. Ela não existe mais, né? Ficou só o esqueletinho dela, mas enfim, eu vou te mostrar o que aconteceu depois de alguns anos. E quando lá atrás eu fui comprar, eu não era educador financeiro, tá? Eu só era matemático, eu sabia fazer as contas e naquela época o preço do aluguel, comparado com o financiamento do imóvel naquela época, eram muito próximos um do outro. Então, naquela época, para mim, fez muito sentido comprar a minha casa. E talvez se o aluguel fosse até um pouquinho mais alto, muito provavelmente com a mentalidade que eu tinha lá atrás, eu também compraria a minha casa e não tem nada de errado com isso, tá? Pelo contrário, faz parte do seu patrimônio. Tá? A casa pode valorizar, desvalorizar, tem vários pontos positivos e negativos, mas é o seu patrimônio, isso não tem nada de errado e nós vamos ver aqui todo este ponto, tá? A primeira coisa é o sentimento, tá? Então, quando você tem a sua casa, você tem um sentimento muito forte, tá? Isso aqui tem uma influência de parentes, amigos, né? Você vai num churrasco, tá? Você vai sair no meio daquela festa com os seus parentes, tá? Aquela coisa toda, né? O pessoal sempre metendo colher na sua vida. E aí fala assim, nossa, não é possível que até hoje você não tem sua casa. Que absurdo, né? Então, você mora de aluguel, você não tem vergonha na sua cara, tá? Já ouviu isso, Voz do Bolso? Já, quando você morava de aluguel, né? Não, mas que absurdo, né? Você ainda não tem a sua casa. Então, se isso te incomoda, se isso é algo que é um valor para você, então, considere comprar a sua casa. Tá? Considere comprar. Ah, prof, mas e os juros? Calma, a gente vai chegar lá. Tá? Eu tô falando primeiro da parte sentimental, emocional. Quando você tem uma casa, tem um sentimento também. Tem um sentimento que pode ser de liberdade, tá? Porque seu vizinho encheu o saco, você vai lá, igual eu tenho um vizinho que, será que ele vai estar assistindo esse vídeo? Não vai, né? 90% dos meus vizinhos são legais, né? Menos 10%, menos 1, tá? Podemos dizer assim, né? Eu não posso hoje, né? Vou vender minha casa aqui e vou trocar de vizinho. Quando você tem uma casa alugada, um apartamento, você troca de andar, troca de região, tá? Você resolve o problema, paga uma multa contratual lá. Só estou dando exemplo. Se você tem exemplos também, tá? De casos aí com vizinhos, depois você coloca aqui nos comentários que eu quero rir um pouquinho, tá? Porque se eu te contar a minha história com um vizinho aqui, com um só, né, nós vamos rir pra caramba, tá? Mas, enfim, se o seu valor de liberdade, isso aqui é importante para você, tá? O valor de variedade. Pô, eu morei no apartamento, depois quero morar numa cobertura, quero trocar de bairro, trocar de cidade. Então, se liberdade é algo importante para você, não faz sentido você ter uma casa. Por quê? Você vai ter a casa, é ótimo, é sua, é patrimônio. Você vai mudar de cidade, também não tem problema. Você vai ter que alugar, dor de cabeça, inquilino. Tudo bem, se você quer isso, beleza, sem o menor problema. Vamos lá, questão de segurança. De novo, eu estou buscando, prof, uma questão de segurança. Então, isso aqui também traz um fator muito forte
para aquela pessoa, para aquela família, olha, eu quero ficar seguro, né? Deus lhe guarde, eu morrer, alguma coisa, etc. Pelo menos eu deixo ali uma casa para minha família, algo do tipo. Então, isso aqui traz algo muito forte dentro de um lar com pai e mãe. Tá? Do lado de cá, uma casa de aluguel, ela não traz tanta segurança, né? A segurança aqui, ela é um pouquinho mais fraco aqui, esse sentimento, até mesmo porque, dependendo da situação, alguém vai pedir o imóvel, vai vender o imóvel, você gostou demais, né? A lei de Murphy, né? Você gostou pra caramba daquele local que você está morando e, de repente, tá, o dono do imóvel pede ali, vai vender e você vai ter que mudar, então sim, vai trazer uma insegurança. Além disso, agora a gente passa por um ponto muito importante, que é a parte do investimento. Quando você vai financiar a sua casa, tá, você tem ali, tá, um sistema Price, tá, um sistema saque, que você pode escolher, tá? Hoje os dois, existem vários sistemas, mas esses são os dois principais, as bases, né? No Price as prestações são iguais e no saque a amortização ela é constante, tá? Na maioria das vezes, tá? Se você quer pagar antes, o saque vai fazer mais sentido para você. Então, quando você vai comprar uma casa, você tem que entender de investimentos. Porque você vai dar uma entrada, você vai ter que depois pagar as parcelas, você vai ter que, talvez lá no futuro, se você quer antecipar as parcelas, então para você pagar ela em um menor tempo possível, você vai pagar aquela do mês e vai pagar a última, por exemplo, muito comum, acredito que você já tenha ouvido isso. E aqui, no morar de casa, né, no caso, trocando para aluguel, nos investimentos aqui você vai ter que ter conhecimento, tá? Você vai ter que aprender. Porque se você está morando de aluguel, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: quanto dinheiro está sobrando entre o que eu pagaria do financiamento e o que eu estou pagando de aluguel? E eu vou te mostrar, tá, já como que você vai calcular isso num site com alguns cliques. Então aqui você vai precisar sim ter conhecimento. Um outro ponto importante é o seguinte: onde você trabalha hoje? Tá? Assim como a questão da segurança do sentimento, tá? Então, se o seu trabalho, tá? Você tem mudanças no trabalho, tá? Então, você tem mudanças no trabalho, a casa já não é a melhor dos mundos. Você vai ter que alugar, vai ter que ir para São Paulo, Rio, etc. Tá? Então, aqui já tem um sentimento mais forte. Tá? Essa decisão passa a ser mais forte aqui, morando em uma casa de aluguel, se este for o seu caso. Quando a gente fala na matemática, tá? É o que eu vou compartilhar com você, tá? Aí nós temos um ponto muito fraco para o lado de cá e muito forte para o lado de cá. Ou seja, matematicamente, eu vou provar para você que alugar é muito, muito melhor matematicamente. Mas eu tenho uma péssima notícia. Não é a matemática que toma as decisões na sua vida. Quem manda no seu bolso é o seu cérebro, na parte emocional. Na verdade, quem está mandando é o seu coração. Então, cuidado com o que eu vou te mostrar, porque você vai ver uma matemática muito favorável para alugar uma casa e eu tenho certeza que você vai colocar nos comentários comprar casa. Eu gostaria que você fosse depois nos comentários e me contasse o que você faria depois de ver o simulado que eu vou fazer aqui com você, se você compra ou financia a sua casa. Vem comigo! E para te ajudar a fazer essa conta, nós vamos entrar no site fazaconta.com. Gratuito para você, tá? Depois pode acessar aí, fazaconta.com. É um blog, tem várias calculadoras, eu utilizo alguma delas nas minhas aulas de MBA para facilitar, tá? Muitos cálculos, mas o mais importante é você entender os fundamentos, os princípios matemáticos que tem por trás de cada uma dessas calculadoras, porque senão se você colocar números ali, ela vai te devolver número. Se você não souber entender o que aquele número significa, pode ser que você perca dinheiro, então muito cuidado. Não será culpa de nenhuma calculadora, a culpa é exatamente de quem aperta ali o dedinho e não sabe o que está fazendo, tá? Então aqui você vai ver que a hora que você clicar em investimentos, vai vir aqui embaixo várias coisas, como viver de renda, simulador de poupança, CDI e tal, comprar ou alugar, foi onde eu cliquei. E trouxe aqui para nós este simulador. Existem vários outros simuladores aqui para você, tá? Então, vamos lá entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente poder brincar. Deixa eu ver que cor que está aqui, é vermelho. Isso aqui. Então, é o seguinte. Primeira coisa, você vai vir aqui, vamos entender as características
do imóvel, tá? E aí você vai entrar aqui, eu peguei os mesmos dados que estão aqui, você vai entrar e colocar o valor do imóvel que você quer, tá? Prof, beleza, o meu imóvel é de 300 mil, meu imóvel é de 1 milhão. Você vem aqui e coloca o valor do seu imóvel, tá? Valor do aluguel, a mesma coisa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou até fazer um ajuste aqui já, tá? Imagina aqui um aluguel, tá? De uma casa de 500 mil, na minha região aqui, tá? Vai ser quanto, voz do bolso? Uma casa de 500 mil, tá? Vai ser uns 1.700 mesmo, né? Vou colocar 2 mil para poder sobrar, tá? Para poder sobrar. Então, vamos lá, vou colocar 2 mil, tá? Refez os cálculos aqui. Obrigado, fica quietinho aí. A Alex estava calculando aqui o quanto que custa o aluguel, tá? Falou que depende. Então, beleza. Tá? Então, dito isso, a gente já tem aqui, fiz um pequeno ajuste, tá? Isso, certinho. Então, aqui, ó, valor do imóvel 500 mil, valor projetado, o que significa isso? Quanto que você pagaria de aluguel, condomínio, tudo, né? Lembrando que se você comprar a casa, você vai ter que pagar condomínio também, então cuidado para não misturar esses cálculos, tá? O aluguel deste imóvel projetado aqui é de 2 mil. Prof, mas a minha cidade é 2.500, então coloca 2.500. Ah, prof, aqui eu acho por 1.500. Coloca 1.500, depois você vai ajustar com os seus dados, combinado? Valorização mensal. Então aqui observe que nós estamos na característica do imóvel. Imóvel se valoriza, exatamente, mais ou menos entre 6 e 7 por ano, pensando no longo prazo. Por isso aqui, tá, já trouxe uma valorização estimada de 0,5%. Lembrando que o imóvel vai desvalorizar um pouco, dependendo da fase de idade dele. Você vai ter que fazer alguma reforma, cuidados, etc. Então, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, tá? Logo aqui nesta parte de baixo, vou colocar uma acetona aqui, ó, vem a parte das condições do financiamento. Tá? Então aqui eu peguei as condições que foram dadas aqui, mas eu poderia trocar. Neste momento veio aqui os juros mensais, então considere o 7, custo efetivo total de mais ou menos 0,9% ao mês. Tá? Aqui 20 anos de financiamento. Eu vou trocar aqui, vou fazer um ajuste, tá? Vamos colocar aqui um tempo, vamos colocar aqui ao invés de 0,9%, tá? Vamos colocar mais próximo aqui, 0,7, 0,8 dá 10. Aquele imóvel ali vai estar mais ou menos um 0,8. Tá? Vamos colocar aqui um tempo de 35 anos. Tá? Então, 35 anos. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, você vai acompanhando comigo. Tá? Taxa de juros, 0,8. Tempo de 35 anos. Valor da entrada. Então, aqui pegou 10% do valor do imóvel. Tá? Então, olha, 10%, tá? Mas, prof, não tenho... em alguns bancos vai ser mais de 10%, tá? Vai ser 20, 15, depende do seu score, tá? Depende daquele relacionamento que você tem ou quer ter com o banco que vai fazer o seu financiamento. Então, isso que vai depender, você vai ajustar também, tá? Então, aqui vem uma coisa importante, tá? Este simulador, ele traz o price, tá? O price são as parcelas constantes, tá? Se a gente pegasse o saque, ia dar muito trabalho para pensar, porque ele muda muito, então comparar ele com o financiamento com as mesmas parcelas seria um pouco ali desigual, tá? Agora, pensa o seguinte, as prestações serão de R$ 3.731. Então, você vai pagar durante 35 anos, nesta simulação, a simulação real deve ser feita lá junto ao seu banco, o valor de R$ 3.731. E aí você pode pensar assim, mas pelo menos o imóvel vai ser meu algum dia. Concordo com você. E você está certo nisso, tá? Quando terminar os 35 anos, o imóvel será seu. Até então estará alienado, né? Uma alienação fiduciária. O imóvel é do banco, não é seu. Enquanto você está pagando, o imóvel não é seu. Lembre-se disso, tá? E aí o que acontece? Prof, será que vale a pena, ao invés de financiar, alugar? Então, vamos lá na matemática, tá? Então, vamos puxar aqui um pouquinho, tá? Vamos trazer aqui para você ver. E vou trazer aqui também, já vou colocar aqui para você, tá? Aqui, ó, pronto. E aí você já até vê a resposta ali. Matematicamente, você já viu a resposta. Alugar. Vamos entender o cálculo. Observe aqui o depósito mensal. E aqui que tem o perigo. Tá? Vou escrever aqui, ó, perigo. Vou te contar agora. Lembra que nós iríamos pagar, tá, 3.300 e poucos,
tá? Aluguel de 2.000, 3.731. Como você tem que pagar o aluguel, porque você vai ter que morar, tá? Vai sobrar para você, olha, a diferença entre prestação e aluguel. Então, isso significa que vai sobrar R$ 1.731 todos os meses. No entanto, o perigo é que você vai olhar para aqueles 1.700 durante 10 meses, vai dar 17 mil, mais uns 2 meses ali, vai dar mais ou menos uns 20 mil reais. Em um ano, você terá juntado valores nominais de 20 mil reais. E aí você vai pensar assim, pô, legal. Aí o cunhado seu, amigo, alguém, está indo para a praia. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele manda um WhatsApp, pô, vamos para a praia também? Tá? E aí você comenta com a sua esposa comenta com você, o casal, né? E aí vocês começam a imaginar, né? Ai, se eu estivesse na praia, uma aguinha de coco, suco, cerveja, alguma coisa assim. E aí o pior ainda está para acontecer, que se você não for, as fotos da família que foi para a praia, ou a praia, né? Qual que é a conjugação correta? Não sei, pois me ajuda aí, tá? Acho que foi a praia, né? Isso. E o que acontece? Eles vão mandar as fotos para você dentro do WhatsApp, aí você vai imaginar aquela cena. Quando você imaginar aquela cena das fotos de todos os seus familiares chegando no grupo do WhatsApp, eles lá curtindo a praia e você não, você vai falar assim, quer saber das coisas? Vamos fazer igual o seu Madruga, né? Vamos arrumar as malas e vamos para Acapulco, tá? Você vai pegar o dinheiro e vai para a praia. Por que eu sei disso? Porque milhares de pessoas já fizeram isso. Então aqui que mora o perigo, tá? Olha que interessante. Rendimento mensal, 0,8. Ai, prof, onde eu arrumo 0,8? Você me acompanha aqui que eu vou te ensinar tudo isso, tá? Numa aula essa que vai durar pra caramba, vai dar mais de 20 minutos de aula, tá? Ficou grande, mas espero que esteja valendo a pena pra você, tá? Só quem ficar até o final vai aproveitando aqui o conteúdo, tá? Dá pra investir a 0,8% ao mês? Dá, é óbvio, só toma cuidado porque precisa ser a taxa real. Aqui o depósito inicial, lembra aqueles 50 mil que você teria que dar de entrada? Bom, quando você vai fazer a sua casa alugada, aquele 50 mil está disponível para você. Então ele já é um aporte inicial. Você já começa acelerando ali, já começa trazendo dinheiro para você. Então você já tem 50 mil. Agora vamos à matemática. A matemática mostra que está aqui, ó, alugar. Pronto. Por quê? Durante 35 anos, se você escolher fazer o financiamento, tá? Lembrando que eu financiei a minha casa, paguei em 6 anos, tá? E o que acontece? Eu não mostrei minha casa não, né? Vou voltar lá e mostrar o que aconteceu com ela, tá? Volta aqui e te mostro, tá? E aí, o que acontece? É mesmo, esqueci. O valor do imóvel, tá? Porque ele tem uma valorização, pode chegar a 4 milhões em 35 anos. Olha que massa. Matemática. E matemática é possível de erros, tá? Agora, eu vou, prof, escolher o aluguel. Optei pelo aluguel. Então, aquela diferença que está aqui, olha, nós vamos investir e ela vai projetar para você 7 milhões. Ou seja, você vai lá no final, tá? Aqui, olha, você vai ter 1,8 imóvel. Você não vai pagar juros, tá? Lá no final, nos 35 anos, você tem quase 2 casas para você. Quando você resolve financiar, lá no final, tá? Você paga praticamente 2 ou mais casas se você mantiver este fluxo de pagamento até os 35 anos. Então, aqui está provado que, na matemática, alugar é o melhor negócio, mas não é o seu cérebro racional que decide, é o seu cérebro emocional. E agora quero compartilhar aqui com você algo pessoal, tá? Como eu disse para você, eu financiei a minha casa, tá? Paguei em menos tempo, recomendo que você faça isso também, você vai pagar menos juros. Foi uma decisão emocional, depois que aconteceu um episódio na minha vida, o pessoal entrou aqui, roubou minha casa, limpou tudo, eu iria vender, sair, morar num apartamento, etc. Mas por uma decisão emocional junto com a minha família e com meu filho, nós resolvemos ficar com a casa. E eu tinha um sonho, tá, de construir, tá, a minha casa, de mudar. Quando eu comprei essa aqui, ela estava pronta e chegou, tá, em um momento em que eu falei assim, eu vou pegar, tá, parte dos meus investimentos e vou construir
a casa que eu sempre quis. Então, bastante atenção neste ponto que você precisa saber. Para que serve o dinheiro? Dinheiro é para realizar os seus sonhos. Este era o meu sonho. Talvez você fale assim, que isso, prof, tá doido? Tá? O quanto dinheiro que você gastou nessa casa, tá? Eu iria investir em fundos imobiliários, eu iria comprar ações, eu iria começar a viver de renda, eu concordo com você. E a matemática, e eu já sei fazer isso, tá? E a matemática me provou que eu ganharia muito mais dinheiro colocando, vendendo essa casa, mudando para um outro apartamento que seja, tá? Ou em condomínio, etc. Pegando o dinheiro que eu investi na casa, tá? E colocando em ativos. Mas qual foi o peso? Emocional. Era o meu sonho. E no meu sonho ninguém, tá? Vai mexer, ninguém vai falar a mesma coisa com você. É o seu sonho, o dinheiro é seu, você sabe o que fazer com ele. Então eu peguei, tá? Esta casa e você está vendo aqui, tá? Então vocês estão vendo aqui a gente trabalhando, o prof trabalhou, tá? Isso aqui não é montagem, não é inteligência artificial. Voz do bolso aqui, eu coloquei ele para trabalhar, um dos nossos pedreiros, e foi durante 1 ano e 2 meses uma quebradeira. Então a parte de baixo foi toda destruída, ficou só em pé os pilares, ela já tinha base e estrutura para 2 andares, tá? E a gente foi trabalhando e fazendo aqui toda esta construção. Primeiro fizemos a parte de cima, tá? Essa parte que é onde fica o estúdio, onde você está vendo aqui, aqui é o nosso, uma parte do escritório, e a outra parte ficou toda uma área gourmet, tá? A área molhada lá no final, lá na parte, a área de jogos e games na parte de baixo, e a parte de casa foi toda refeita. Toda zerinha, tudo novo. Então, imagina aí o trabalho que deu, tá? Chegou no momento, tá? Onde essa é a parte que estávamos quase finalizando, alguns dias depois, né? Chegou Natal, final do ano de 2022 para 2023, estava pronto, tá? Aqui uma parte da vista de frente da casa. E o mais importante é que você vai passar momentos naquela casa. Então, aqui estou com a minha esposa, estavam todos os nossos amigos aqui na virada do ano, no Réveillon. Toda decisão, tudo que você faz com o seu dinheiro, você precisa entender qual é o motivo. Dinheiro é um meio para realizar os seus sonhos, tá? Tudo que eu fiz me trouxe muita alegria, era parte do meu sonho que era para ser realizado, realizei e agora coloquei outros sonhos que o dinheiro vai realizar para mim, fazendo com que o dinheiro trabalhe no meu lugar de maneira inteligente para realizar os meus sonhos. Você me acompanhou até este momento desta aula que ficou longa pra caramba, mas eu espero que tenha agregado um pouquinho para você. Coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, será um prazer poder ler o que você escreveu e quem sabe trazer as suas perguntas para uma aula aqui comigo. Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!